Hoje eu vou contar para você quais são os 4 segredos para se ter uma cicatriz bonita e discreta. Acompanhe aqui. Bom pessoal, meu nome é Rodrigo Sofa, sou cirurgião plástico e hoje eu vou falar com você sobre quais são as 4 coisas fundamentais para você que vai realizar uma cirurgia plástica e tem medo de cicatriz e quer ter uma cicatriz o mais discreto e o mais bonito possível. Então me acompanhe aqui que eu vou listar para vocês o primeiro grande segredo, a primeira grande coisa que você precisa saber é: a alimentação influencia muito na cicatrização, tá, pessoal? Não é só fatores genéticos. O que você pode fazer do ponto de vista alimentar para ter uma cicatriz melhor? Alimentos ricos em vitamina C, frutas que tenham vitamina C ou a própria suplementação, porque a vitamina C, a gente sabe hoje que ela participa do processo cicatricial. Então é importante sim você ter uma suplementação com vitamina C, você tratar previamente quadros de anemia. Paciente com anemia cicatriza de uma forma ineficiente. Você às vezes precisa suspender algumas medicações que atrapalham a cicatrização. Por isso que é importante o seu cirurgião te avaliar bem para saber o que manter e o que precisa ser suspenso. Medicamentos como Roacutan, por exemplo, que é para tratamento de pele, pode atrapalhar o processo, ele vai trazer algumas influências no processo cicatricial. Então, precisa ser suspenso antes. Quanto tempo antes? Vai depender de dosagem, vai depender de alguns fatores. Por isso que é importante o médico estar atento a isso, tá? Então, vitamina C, suspender algumas medicações, tratar a anemia caso ela exista, alimentos ricos em fibras vão ajudar o intestino funcionando melhor também ajuda no processo cicatricial. Outra coisa muito importante, evitar doces, evitar açúcar. O açúcar, ele gera um processo, altera o processo fibrótico do organismo, aumenta a chance de fibrose, aumenta a chance também de cicatrizes inestéticas. Então é importante também o controle alimentar adequadamente e repor algumas vitaminas no corpo, caso hajam necessidade, tá bom? Pessoal, outra coisa importante, o segundo fator é analisar qual tipo de cirurgia, qual tipo de cicatriz você deseja. Para cada tipo de cirurgia existem técnicas diferentes e essas técnicas diferentes podem trazer cicatrizes diferentes. Por exemplo, na cirurgia de mama, numa mastopexia ou mamoplastia, você pode ter cicatrizes diferentes, desde a cicatriz com o T tradicional, que tem aquele corte ali em volta da auréola, no meio e embaixo, ou uma cicatriz que às vezes é um L, que é em volta da auréola, no meio e na lateral, ou às vezes outras formas de se fazer, como a técnica short scarring, que se faz com uma cicatriz menor reduzida. Existe a técnica em que é feito apenas pela auréola, ou às vezes um corte pequeno embaixo aqui da mama no sulco. Tá vendo como uma cirurgia específica na mama existem diversas opções de cicatrizes? Agora, qual vai ser o melhor para o seu caso? Isso precisa ser analisado em conjunto com o cirurgião e é importante você saber que tipo de cicatriz vai ser feito na sua mama, por exemplo. Por quê? Para que você se prepare para ela, porque você vai conviver com essa cicatriz por toda a sua vida, então você precisa estar preparado para receber ela. Entender que às vezes vai ser uma troca, aquele excesso de pele, aquele acúmulo de pele, que tecido que tinha ali vai ser trocado por uma cicatriz, mas é claro que essa cicatriz precisa ser o mais discreto, o mais bonito e o mais bem posicionado possível, tá bom? Bom, outra coisa importante é hidratação. A hidratação influencia muito no processo cicatricial. Pessoas que bebem pouca água, que realizam cirurgia e ingerem quantidades insuficientes de líquido, podem ter má cicatrização também, além de outras coisas mais. Então, pessoal, hidratação é fundamental. Converse com o seu médico, que ele vai te explicar o quanto você precisa tomar, mas em média aí a gente orienta na cirurgia plástica 3, 4 litros de líquido por dia. Líquidos saudáveis, tá, pessoal? Isso não inclui bebidas alcoólicas, por exemplo, que vai atrapalhar esse processo aí. Combinado?
Outra dúvida comum é sobre cicatrizes de abdômen. Como vai ser feita a minha cicatriz da minha abdominoplastia? Isso também depende, de fatores genéticos, de como é a característica de pele dessa pessoa e também de qual cirurgia vai ser realizada. Uma mini abdominoplastia, em que a gente só retira um pouco de pele abaixo do umbigo, a cicatriz tende a ser uma cicatriz menor do que uma abdominoplastia total. A abdominoplastia total, em que se retira muito mais pele, ela tende a ter uma cicatriz maior e também tende a ter uma cicatriz em volta do umbigo, na própria cicatriz umbilical. Então, isso é importante de você entender na hora da consulta médica qual cirurgia vai ser realizada e qual tipo de cicatriz vai ser feito em você. Isso depende da formação do cirurgião também, como é que é o formato que ele gosta de trabalhar. Ele tem que adequar isso ao formato do corpo da paciente. Isso é uma preocupação que a gente tem. Por quê? Porque a cicatriz precisa ser escondidinha, precisa ser o mais discreto, dentro da linha do biquíni, dentro da linha da calcinha. Para quê? Para que a gente possa entregar resultados cada vez mais naturais. Então, formato do corpo, isso influencia, isso pode fazer aumentar ou diminuir a cicatriz. O quanto essa pessoa tem de flacidez de pele também vai interferir no tamanho da cicatriz. E uso de tecnologias também influenciam no tamanho. Sabe por quê? Porque hoje a gente utiliza tecnologias que tratam flacidez de pele. Então, se numa cirurgia de abdominoplastia eu utilizo uma tecnologia para tratar flacidez de pele, você trata boa parte dessa flacidez de pele, você consegue com isso, muitas das vezes, reduzir o tamanho da necessidade da cicatriz. A cicatriz acaba ficando menor, mais discreta e é sempre o nosso objetivo, cicatrizes menores e mais discretas. Outro segredo importante, o terceiro, para saber como vai ser a sua cicatrização, em qual região você vai realizar a cirurgia. Existem determinadas regiões no corpo que têm um potencial para ter cicatrizes piores. Quais são essas regiões, pessoal? Tem regiões que normalmente a cicatriz não é muito boa. Regiões que sofrem muita tensão. Pessoal, tensão é impacto. Região onde você tem impacto, onde a pele fica muito sob efeito de muita força, como, por exemplo, regiões de dobra, região de ombro, região de cotovelo, região de joelho, região das costas em que você vai movimentar muito. Essas regiões, vocês concordam que vai sofrer a ação da movimentação do corpo o tempo todo? E você imagina um corte em que foi recém-costurado, recém-suturado, passando por um efeito de tração o tempo todo. Essa cicatriz tende a ser uma cicatriz mais larga, tende a ter um processo de hipertrofia, que é quando a cicatriz fica, às vezes, um pouco mais alta, e é uma região também que pode ser mais propícia a aparecer cicatrizes inestéticas, que é o tão temido queloide. Queloide, que é aquela cicatriz altinha, bem alta, que tem sintomas, né, que coça, esteticamente é feio, pessoal. Queloide não é bonito e tem um fator genético também muito importante que influencia, mas essas regiões que sofrem maior tensão, maior força, são regiões também mais propícias a desenvolver esse tipo de cicatriz, tá? Doutor, minha cicatriz vai ficar grande? Depende, pode ser que ela fique grande. Depende de quê? Do quanto de pele, do quanto de excesso de pele essa paciente tem. Se você vai fazer uma abdominoplastia e o seu abdômen tem muita sobra de pele, é um abdômen que às vezes dobra nas laterais, é um abdômen que sim vai ter uma cicatriz maior, pessoal. E lembra do que eu disse, o nosso objetivo como cirurgião é sempre trazer a cicatriz o menor possível para o seu caso. Tem casos que a cicatriz realmente é muito pequenininha, a gente consegue fazer como um abdômen como se fosse no tamanho de um mini abdômen, uma cicatriz bem discreta e bem pequena. Na paciente que às vezes tem aquela flacidez, aquela sobra de pele mais central. A paciente que tem muito excesso de pele lateralizado, ela vai acabar tendo uma cicatriz maior. Então isso tem que ser muito bem pensado, tem que ser muito avaliado, porque a gente não consegue
às vezes 100% das vezes, fazer cicatriz pequena, às vezes as cicatrizes precisam ser maiores. Mas isso, é claro, precisa ser conversado com o cirurgião. Por quê? Porque você precisa estar preparada para a cicatriz, né? É aquela velha troca. A gente vai trocar o excesso de pele, o excesso de gordura, o excesso de pele que tem no local por uma cicatriz, tá? Então fiquem atentos a isso. Pessoal, outro segredo importante para uma boa cicatrização: cuidados após a cirurgia, cuidados pós-operatórios. Então não esqueça dessa etapa. Os pontos podem estar fininhos, bonitinhos, mas se você não fizer um pós-operatório adequado, você pode pôr tudo a perder. Esses pontos podem abrir, podem inflamar, podem gerar hipertrofia. Então, o que a gente pode fazer no pós-operatório para auxiliar o nosso corpo a ter uma boa cicatrização? Vamos lá. Primeira coisa, seguir a orientação do seu cirurgião. O seu cirurgião que praticou o ato, que fez a sutura, ele sabe que tipo de fio que ele usou, que tipo de material que ele usou. Hoje os materiais são cada vez mais parecidos com o corpo para gerar menos reações. Então tudo isso também influencia. E tem algumas orientações básicas que são importantes. Manter a boa hidratação no pós-operatório, tomar muito líquido. Muitas das vezes a gente usa fitas compressivas e existem diversas marcas no mercado que a gente pode usar, tá? Para quê? Para manter essa cicatriz o mais plana possível e também deixar ela o mais fininha e além de fazer uma cobertura como se fosse uma segunda proteção, como se fosse uma segunda pele ajudando a firmar o local da cicatriz. Isso, é claro, tira a tensão e ajuda essa cicatriz a ficar mais fininha. Então, pós-operatório é importante, seguir a orientação do cirurgião quando ele pedir para você andar um pouquinho mais encurvado e não forçar essa cicatriz, para que ela fique mais fina, para que ela tenha menos tensão. Alimentação adequada, porque tem todos aqueles fatores que vão te ajudar a cicatrizar melhor, hidratar bem. Outra coisa importante, o sol. O sol, para uma cicatriz recém-feita, ele pode fazer, os raios solares podem fazer com que a cicatriz fique mais escura ou que fique manchada. Então, atenção a isso. Muitas das vezes a gente usa próprio filtro solar, tá? Para quê? Para ajudar a proteger, fatores 60 ou mais, e também as fitinhas de proteção. E as pomadas? Bom, existem diversas pomadas no mercado, não existe receita de bolo, tá? Receita de bolo é para fazer bolo. E mesmo assim, mesma receita de bolo pode dar certo para um e não dar certo na mão de outra pessoa. Então, o processo cicatricial ela precisa ser avaliado de acordo com o que vai desenvolvendo a cicatrização da paciente. Então, cada paciente a gente usa um tipo de pomada específica e no momento certo. Por isso que é importante a gente ter um pós-operatório em que o cirurgião e a equipe esteja atenta ao processo evolutivo da sua cicatriz. E lembre, nem sempre a cicatrização da sua amiga vai ser a mesma cicatrização sua. Por isso que nem sempre vocês irão usar a mesma coisa, tá bom? Como eu vou saber se minha cicatriz vai dar queloide? Olha só, é difícil a gente às vezes prever 100% das vezes, mas existem algumas coisas, alguns sinais que nos dizem que essa paciente pode estar desenvolvendo um queloide. Primeiro, é uma avaliação prévia. Existem fatores genéticos, a gente sabe que descendentes de asiáticos, pele morena com mais pigmento de melanina, tende a desenvolver mais cicatrizes hipertróficas, ou seja, quanto mais escura a pele, maior chance genética de ter uma cicatriz hipertrófica e um queloide, que é aquela cicatriz alta, aquela cicatriz que fica como se fosse uma couve-flor em cima, algo bem alto mesmo, bem projetado ali em cima, tá? Bom, esse desenvolvimento do queloide, ele inicia com alguns sintomas muito parecidos de um paciente para o outro. E quais seriam? Normalmente ela começa a ficar uma cicatriz mais avermelhada, ela começa a aumentar de volume, e tem um sintoma muito característico do desenvolvimento do queloide, que é a coceira, o prurido. A cicatriz com o queloide, ela na maioria das vezes ela é uma cicatriz que coça. A paciente me queixa, doutor, a cicatriz está coçando, está vermelha, começou a ficar alta, opa,
já acende um sinal de alerta para mim. Ela pode estar começando a desenvolver um queloide. Aí eu tenho que lançar mão de tratamento específico para queloide. Não quer dizer que toda cicatriz que coce vai desenvolver queloide, porque a coceira, o prurido leve, muitas das vezes faz parte do processo cicatricial, tá? Mas ele pode ser um sinal que signifique queloide. Por isso que é importante aí você estar atenta e, junto com o cirurgião, também estarem atentos. Lembra que o pós-operatório é um trabalho em conjunto seu com o cirurgião e equipe, tá? Pessoal, mudança de coloração na cicatriz, isso é um processo evolutivo, tá? É muito comum no início, depois que você faz a sua cirurgia, que essa cicatriz fique com aspecto vermelho. Por quê? Porque naquele local ali onde foi dado os pontos, o organismo está fazendo uma vasodilatação, que a gente chama de neovascularização, que são novos vasinhos de sangue que vão chegar nessa região do corte para levar nutrientes, levar células específicas que vão ajudar a colar, ajudar a cicatrizar. Então, no início, sim, essa cicatriz tende a ficar rosa, roxa, às vezes um pouquinho mais escurecidinha. E com o passar do tempo e com o cuidado que a gente vai tendo com essa cicatriz, ela vai clarear. Exceto naquelas pessoas que têm tendência genética a terem cicatrizes hipercrômicas. Hipercromia é aumento da tonalidade da cicatriz. Eu mesmo sou uma dessas pessoas. Eu já tive um machucado na perna que eu precisei tirar uma verruga, uma lesãozinha de pele, e no local onde nós fizemos os pontos, ficou uma cicatriz em mim escura, tá? Porque eu tenho tendência genética a ter hipercromia de cicatrizes. O que a gente faz para clarear? Aí existem diversos produtos, lasers, existem pomadas específicas que a gente pode usar, o cirurgião, dermato. Para quê? Para ir clareando essa cicatriz, essa manchinha ao longo do tempo, tá? Isso é um processo lento, pessoal. Não tem como a gente prever em quanto tempo isso vai clarear. Mas normalmente o processo cicatricial, o clareamento, ela pode demorar 6 meses, 1 ano e meio, ou às vezes até um pouco mais, tá? Lembra que o corpo humano ele não é uma relação matemática exata. Tem pacientes que cicatrizam com 6 meses, outros com 1 ano, o dobro do tempo, tá bom? Importante a gente estar sempre acompanhando de perto e buscando as melhores formas da gente ter o resultado mais bonito possível. Bom, pessoal, então eu falei aqui dos 4 segredos para uma boa cicatrização, tá? Você viu que tem muitas coisas aqui que você pode, inclusive, começar a fazer antes da sua cirurgia, para se preparar para ter uma boa cicatrização. A gente sabe que tem fatores genéticos que vão influenciar, ajudar ou não o seu processo de cicatrização, ajudar ou atrapalhar. E a gente sabe também que tem coisas que podem ser feitas para, no decorrer desse processo cicatricial, a gente ter uma cicatriz com o melhor aspecto possível. Mas olha, não desanime. Se você fez uma cirurgia e teve uma cicatrização que não ficou boa, não quer dizer que numa outra cirurgia a sua cicatriz vai ficar também ruim. Pode ser que nessa segunda cirurgia os fatores que levaram a ter a cicatriz ruim sejam corrigidas, tá? E isso também serve como atenção para quê? Para que a gente tente sempre prevenir o que levou àquela má cicatrização. Então, tem recursos, mesmo que você tenha tido um queloide, por exemplo, numa cicatrização, existem tratamentos específicos para isso, não desanime também, não se desespere. Tem tratamentos específicos para queloide, isso precisa ser avaliado pelo cirurgião ou por um dermatologista, porque tem cicatrizes que são hipertróficas que muitas das vezes são confundidas com queloides. A gente vai falar um pouco mais disso na frente aí também. Importante você ir nos acompanhando aqui. Clique aí no botão, no sininho para você receber as notificações. Se inscreva aqui no nosso canal, é um canal exclusivo para pacientes exclusivas que buscam informações sobre cirurgia plástica corporal e de mama. Um abraço e até o próximo.